Hello, peoples! Eu extraordinariamente, mais uma vez, decidi aqui abrir a minha câmera do meu celular. Na realidade, estou aproveitando que eu estou maquiada, que eu estou me sentindo muito bela hoje, para poder aqui falar alguma coisa para vocês. Bom dia para todo... bom dia não, né, gente? Boa tarde para quem está entrando. Sejam bem-vindos. Vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre coisas que batem na minha cabeça. É sobre isso. Hello! Gente, então tá, né? Hoje é meu aniversário, pra quem não sabe. Mas é sobre isso que eu vim falar? Claro que não, né, gente? Na realidade, eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre sei lá, gente. Eu tava vindo no Uber agora e com uma satisfação bem grande eu fui gravar um negócio muito legal no meu aniversário. E aí eu fiquei pensando assim, cara, como que é bom a gente entender que o básico bem feito e o mínimo com constância funciona, dá certo, é sucesso. Obrigado, meu filho. I love you. Obrigada, gente. E hoje eu estou fazendo 37 anos de muitas histórias para contar. E eu queria, assim, abrir a câmera para partilhar com vocês o seguinte, gente. Eu já vivi muita coisa nesses 37 anos. Já vivi em 3 estados diferentes. E hoje, eu digo assim para vocês que eu fico muito grata ao momento que eu cheguei na minha vida. Então, eu abri meu diário hoje para poder escrever, como eu sempre faço. E aí tinha mensagens que eu fiz pra mim nos anos anteriores, né? E teve um ano que foi logo o ano depois que eu me divorciei e, tipo, foi um aniversário muito ruim. Essa é a realidade. Foi assim, eu não me lembro, né, definitivamente, mas eu me lembrei porque eu escrevi e reclamei comigo mesma, né? O quanto foi estranho, depois de 14 anos aí, acostumada, né, a você ter uma vida que não é sua, também de uma outra pessoa, tá? E não que isso seja um problema, mas de certa forma para mim foi. E aí eu fui lendo os anos seguintes, sabe, as transformações que eu fui tendo ao longo desse tempo. E aí, nesse primeiro ano que eu escrevi para mim, eu coloquei assim: mas isso é um caminho sem volta, é uma estrada de mão única. Eu não vou voltar mais para trás. Hoje está ruim, mas eu tenho certeza que amanhã, que no futuro, eu vou colher os benefícios de aguentar. Então, assim, cara, hoje, se você me ouvir só isso agora, aguente as coisas que você tiver que aguentar, que você tiver que sacrificar na sua vida, né? Do que eu digo de sacrifício? De acordar cedo, de ter que estudar muito, cara, de ter que estudar incansavelmente, de ter que trabalhar muito, de ter que se virar nos 30, de chorar, sabe? De chorar, de falar, cara, eu tô cansada, e você fazer cansada mesmo, da sua mente te falar 200 mil coisas pra você desistir. A sua mente diz inúmeras coisas para você desistir, e você vai falar para você mesmo: não vou desistir, isso é um caminho sem volta. Tá doendo aqui, tá doendo agora, tá ruim, tá uma merda. Admita que não tá bom. Admite, ai, tá ruim, o que eu vou fazer para melhorar? E cara, a gente colhe as consequências de tudo que a gente faz na nossa vida, de todas as ações que a gente faz na nossa vida, seja ela positiva, seja negativa. E aí uma coisa que eu quero correlacionar em relação ao dinheiro. Gente, só tem uma forma de a gente captar dinheiro, a gente conseguir grana, dinheiro, é trabalhando. Se você não está trabalhando e está comendo, alguém está pagando a sua conta, tá? Alguém está trabalhando para você. E trabalhar, seja você gostando do seu trabalho ou não, ele é gasto de energia, tá? Ou seja, qualquer trabalho, sendo você gostando muito de fazê-lo ou não gostando de fazê-lo, você vai gastar energia do seu corpo. E tudo bem, tá? Faz parte. Então a gente precisa só entender a medida
dessa quantidade de trabalho que a gente precisa para poder estar pagando as vidas que a gente quer. Mas você sabe a vida que você quer ter? Eu sabia isso com muita clareza, gente. Assim, eu sabia isso com muita clareza. Eu tive uma dimensão muito clara do que eu queria na minha vida. Eu estava gravando um podcast e a gente falou exatamente sobre isso. Sobre o autoconhecimento. Sobre você saber ter essa clareza na sua cabeça daquilo que você quer na sua vida. E assim, lá atrás, quando eu escrevi, né, lá em 2019, e antes disso um pouco também, antes de eu me divorciar, eu comecei a escrever muito relacionada a isso. Eu sempre falava muito no meu futuro, na minha eu do futuro. Cara, que eu preciso fazer quase um passo a passo mesmo, tá? Isso, aquilo, outro. E eu tinha, mas aconteceu isso mais depois que eu me divorciei, uma sensação de que o futuro ia ser tão legal, tão top, sabe? E assim, lá tava tudo uma merda. Tava tudo cinza, tava tudo preto, tava bem doidona mesmo e faz parte. Mas eu falei, cara, esse é o passo a passo. Então eu vou fazer o passo a passo. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. E é isso. Ele te ajuda, te dando força e saúde. Então Deus vai me ajudar a eu conseguir chegar nos objetivos que eu queria e determinei pra mim, tá? Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. O que eu queria pra minha vida. Então tudo que eu fui fazendo não foi tipo, vou ver, vou dar, vai ver se... Não foi. Foi muito planejado, muito estrategicamente pensado. Todas as dificuldades que foram vindo, eu parei literalmente para pensar em como eu ia resolver. Por mais que a gente fique meio doidona nas tempestades, tá? A gente tem que fazer esse enorme esforço. E aí é onde eu quero pegar esse gancho. Não é fácil pra ninguém. Não foi fácil pra mim, tá? Não foi fácil. E hoje eu digo assim, eu ainda tenho muita estrada ainda pela frente, eu tenho muita estrada pela frente ainda, cara. Mas hoje eu paro e eu tenho uma vida que eu busquei muito pra ter. Muito. Reconhecimento, a questão profissional, questão de grana, tempo de qualidade com os meus filhos, saúde, que pelo meu ponto de vista, a saúde é aquela que eu mais busco, acima de todas as coisas, Deus e depois saúde, porque se eu não tiver saúde eu não consigo fazer nada na minha vida, né? É sobre isso, saúde. E vira uma bola de neve. Mas eu sempre tive muita clareza lá do plano que eu tinha pra minha vida, daquilo que eu queria pra minha vida, daquilo que eu visualizava pra minha vida, tá? E hoje eu estou completando 37 anos de idade e estou muito satisfeita que eu consegui muito mais do que eu mesma imaginei. Entende, mais ou menos? Na realidade, eu imaginei que eu ia conseguir em 5 anos. Em menos do que isso, eu consegui superar os meus próprios planejamentos. Mas foi muito árduo. Então, assim, não vai ser fácil. Você vai chorar, você vai sangrar, gente. Só Deus e eu. Só Deus e eu. E mamãe, na época que ela era viva, não muito, porque tinha coisa que eu não podia contar pra minha mãe, porque ela ficava muito nervosa, muito angustiada. Então tinha coisas que ficou só eu, Deus e meu digníssimo diário online. E muito choro. E é isso mesmo. Até porque tudo que vem muito fácil, gente, a gente não dá valor. Agora, quando você se fode inteira ali e conquista aquela parada, nossa, gente, tem um sabor incrível. Incrível, sabe? Incrível. Queira virar sadomasoquista. Eu virei uma sadomasoquista, gente. Eu virei sadomasoquista. Eu fico assim, nossa, o trem tá muito fácil, eu já logo desconfio. Tem um problema errado nessa parada aí. Eu virei sadomasoquista. Eu gosto de sofrer. Porque na minha cabeça hoje eu falo, cara, eu posso estar sentindo agora. Tô sofrendo agora, tá doendo agora, tô meio perturbada agora. Mas daqui a X tempo eu vou conseguir conquistar X coisa.
E é muito isso. E é exatamente isso. Tem outro caminho? Não tem outro caminho, gente. Melhore sua alimentação. Pratique exercício físico. Busque o autoconhecimento. Olhe para Deus. Olhe para o céu. Faça meditações. Respire. E tenha clareza do que você quer. Ah, eu quero ser um puto de um contador. Vi um amigo meu contador entrando aqui. Eu quero ser o foda de um contador. Tá, o que eu preciso para ser contador? Eu preciso, primeira coisa, ir para a faculdade de Ciências Contábeis. Cheque. Depois de 4 anos de faculdade de Ciências Contábeis, eu tenho que passar numa prova. Tá, beleza. Eu passo numa prova. Agora eu preciso o quê? Bom, eu preciso, antes disso, estagiar. E agora eu preciso ter experiência na área. Pô, legal. Com quem eu consigo essa experiência? Quais contadores eu vejo dentro do meu estado que são fodas e que podem me ajudar ou me encurtar o caminho? Eu vou pagar pros caras, entendeu? Pra me dar aí uma mentoria de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não sei. Ah, eu quero ser uma puta de uma nutricionista. Show. O que você precisa fazer? Ah, eu preciso fazer faculdade de nutrição. Faculdade de nutrição. Terminou a faculdade de nutrição? Qual a linha que você quer estar? Ah, eu quero abrir meu consultório. Você vai falar pra quem? Quais são as pessoas que vão comprar isso de você? Isso tem que estar desenhado, cara. Isso tem que estar desenhado, isso tem que estar claro na sua cabeça. E se for algo muito diferente, saiba que você vai se desgastar falando, propagando. Eu tenho, de certa forma, que falar um pouco mais, porque a psicologia econômica, ela não é algo comum e propagado ainda. Por quê? Porque é muito novo no Brasil. Aqui no meu estado, não tem nenhum contador com a formação que eu tenho. Logo, eu tenho que fazer o quê? Me desgastar ainda mais para falar sobre o assunto. Para que esse assunto chegue nas pessoas que precisam ouvir. Então, gente, isso tem que ter claro na sua cabeça. O que é que você quer? Ah, eu quero isso. Você tem que anotar passo a passo que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. Ah, eu preciso estudar, mas eu não sei gerenciar meu tempo. Ops, você vai procurar o conteúdo de gestão de tempo. Tem técnica para tudo. Ah, eu preciso ser mais produtivo. Saiba que você não vai poder comer açúcar e vai ficar bebendo, chapando de álcool e achando que você vai ser a pessoa mais produtiva da face da terra. Tu não vai, amigo. Você não é mais especial do que ninguém. Mas isso precisa estar claro na sua cabeça. O que eu tenho observado muito? As pessoas querem o prêmio da outra, mas não quer se fuder para poder conquistar o prêmio. Não existe vitória sem guerra. Quem te promete isso aqui dentro da internet, uma solução em um dia, não sei o que lá, 7 passos, jejum de não sei o que. Ah, gente, acorda, cara. Acorda. Você vai precisar, dependendo do que você vai fazer, sei lá, uns 10 anos. 15 anos. Eu tava conversando com meu filho hoje, e foi até um tema que eu falei lá no podcast também. Aí eu falei, cara, eu tô me dando 55 anos. É a idade que eu quero, entre aspas, me aposentar. Poderia ter sido até antes, pra ser bem sincero, mas eu comecei a minha vida meio tarde. Meio tarde, sabe? Eu falo que quando eu pego assim umas gurias, deixa eu tirar meu salto, gente, ó. Tô de salto hoje. Quando eu pego umas gurias assim, mais novas, eu falo, caralho, bicha, mal sabe. Essa pessoinha mais nova, ela se for esperta, se for malandra, tem que ser esperta, gente. Tem que ser malandra, tem que ser esperta. Com 40 anos não precisa estar se matando para trabalhar. Mas não, os prazeres de agora são mais interessantes do que um conforto no futuro. E detalhe, não é nem só o prazer de agora, porque a pessoa acha que ela não vai ter mais vida, né? É não saber equilibrar. Aí é que tá a merda da história. Porque não é só você se fuder, entendeu? É você equilibrar essa fudelância, equilibrar o hoje e o amanhã. E entender que nada do que você vai fazer mesmo agora vai surtir uma certa relevância. Você precisa de tempo. Nós precisamos de tempo. O tempo, gente, o tempo ele é Deus, né? Então,
Deus, ele é muito, muito, muito foda. E ele nos dá um recurso extremamente justo. Eu tive o mesmo tempo. Presta atenção. Vou até chegar mais perto aqui. Eu me divorciei em 2019, né? Quem me acompanha aqui, eu não sei quem tá me vendo, mas quem não me acompanha aqui há mais tempo, talvez não esteja assim muito claro, muito consciente da minha história. Eu me divorciei em 2019, né? Com metade de um apartamento, 2 crianças cara e R$0 na minha conta. Não tinha dívidas, um faturamento bem baixo, que mal dava para pagar o plano de saúde e a escola dos meus filhos, tá? Eu me divorciei nesse período, 2019. Então eu conto 20, 21, 22, 23. Basicamente 4 anos se passaram. Em 4 anos eu construí mais coisas do que em 14 anos de relacionamento que eu tive. Não tô, tá? Não entendo que eu tô falando mal nem nada disso não, tá? Isso foi uma história, passou. Só que depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que estavam na mesma condição que eu. E assim, tinha até pessoas que tinham uma condição melhor do que a minha, porque tinha rede de apoio, por exemplo. Coisa que eu não tenho. Eu não tenho uma rede de apoio, a não ser que eu pague por ela. Ah, quem fica os meus filhos? Quem eu pago. Eu não tenho uma rede de apoio que me ajuda mesmo. Nossa, não tem. E aí o que eu vi? Essas pessoas ficaram lá atrás. Ficaram. Qual é a diferença da Dani e para essas outras pessoas que ficaram? É só uma questão de aguentar e ter clareza do que você quer. E aí o tempo você vai conseguir adiantar ele se você estiver disposto a pagar este preço, que não é fácil, tá? Não é fácil. Eu poderia ter dado 1 milhão de justificativas. Nossa, gente, era muitas justificativas. Até a minha própria condição de saúde poderia ser uma enorme justificativa para que eu sente, chore, lamente e faça com que alguém sinta pena de mim. Pelo amor de Deus, não deixa, não queira que isso aconteça com você. Principalmente se você não tem nenhuma condição de saúde. Eu tenho alertado muito as pessoas sobre isso. Cara, se você não tem nenhuma condição de saúde, se você não tem uma barreira, né, de certa forma acaba sendo... o que é a condição de saúde, gente? Você tem uma epilepsia, tem uma diabetes, tem um problema cardíaco que veio, né? Não é que você teve, mas tem pessoas que nascem com problema cardíaco. Tem pessoas que nascem com diabetes, tem pessoas que nascem com epilepsia, tem pessoas que nascem com inúmeras outras condições de saúde. E nem porque elas nascem dessa forma que isso é suficiente para parar elas. E aí, beleza. Quem tem, ainda se não faz, tem uma certa desculpa. Agora, e quem não tem desculpa nenhuma? E não está construindo nada? Isso é um problema? É um problema quando a pessoa chega lá depois, no fim da vida, e vira peso para uma outra pessoa. A gente tem que ter clareza de entender o que eu estou fazendo pela minha vida. Essa é a pergunta. O que eu estou fazendo pela minha vida? O que eu estou fazendo neste momento, agora, que está contribuindo para que eu tenha um futuro melhor, para que eu tenha um amanhã melhor, para que o meu hoje seja melhor? O que eu estou fazendo agora? Ah, eu não estou fazendo nada. Ah, porque eu não tenho disciplina. Ah, porque eu não sou determinada. Cara, ninguém é, eu também não era, acorda. E continuo não sendo. Eu acho que a grande sacada é você entender que você não é. Entendeu? Quando a gente entende que a gente é uma merda. Cara, Daniele, tudo que eu falo pra vocês, eu falo pra mim. Eu não sou especial. Eu sou única e previsível. Entendendo que eu não sou especial, conhecimento não vai brotar na minha cabeça. Ninguém me deve nada, nem Deus. Ninguém me deve nada, nem Deus. E o que eu vou fazer, filho? Eu vou estudar, vou cair matando, vou trabalhar, vou correr atrás da minha vida. Simples assim. Entender o que é assim? Aí você muda o seu jogo, mas você precisa ter clareza do que você quer na sua vida. Você precisa ter clareza.
Se você não tem clareza e não está disposto, sinto muito, você não vai conseguir nada. Você não vai. Eu sempre fico assim pensando se tem uma forma mais simples, sabe? Para eu poder abrir a câmera aqui e dizer para você assim, existe um caminho mais fácil. Não existe, amigo, não existe. Nunca existiu. Essa é a realidade. Nunca existiu. E nunca vai existir. Por quê? Porque não foi feito para ser dessa forma. Entendeu? Você pode orar o tanto que você quiser. Você pode pedir a Deus o tanto que você quiser. Você só tem que entender que ele só vai fazer aquilo que não está no seu controle fazer. E, por exemplo, arrumar um emprego está no seu controle. Para você arrumar um emprego, você precisa fazer um currículo. Saca? Não existe, Breno. Poxa, né? Não existe um caminho mais fácil. Cara, se existisse, você pode ter certeza. E olha que eu estudo pra caramba, tá? Eu falar... Pode deixar que eu falo, tá bom? Mas assim, hoje eu tenho estudado... formas da gente ressignificar a fudelância. Gostaram dessa palavra? Formas de ressignificar as dificuldades. Vou falar como uma menina contadora normal. Mentira. Formas de ressignificar isso, tá? Tudo na vida é a forma com que a gente encara. É a forma com que a gente dá significado. Nós é que damos poder para o outro de nos fazer mal. Nós que damos o poder para nós mesmos, para nossa cabeça, para nossa eu de dentro ali, fazer mal para a gente mesmo. Mas isso é muito difícil. É sim, é mesmo. Por exemplo, quem tem crise de ansiedade parece que vai morrer. Bem-vindo à realidade. Mas você não morre, tá bom? Você não morre. Mas você precisa ter consciência disso. E aí, se você tem predisposição, você não vai comer açúcar, você não vai ficar entupindo de carboidrato, porque carboidrato também vira açúcar. Você não vai, não vai, nem de vez em quando, não vai, amigo. Isso aí é o quê? Ônus e bônus. A escolha é sua. Eu atendi uma cliente na semana passada e ela, né, me relatando no momento de consultoria que ela tá com problemas de ansiedade, tomando várias medicações. E eu falei assim, cara, você precisa parar de comer açúcar. Ela falou assim, porra, essa menina é contadora, educadora financeira, ela é médica. Eu sou contadora, educadora financeira, mas eu entendo dessa parte, tá? E eu não preciso ser médica para poder ler um artigo científico e te dizer, né? Não precisa, é só você ter disposição para ler um artigo científico. E eu falei assim, cara, não coma açúcar. Mas nem um pouco, mas eu quase não como doce, só de vez em quando eu vou. Então, você não vai comer nem de vez em quando. Você vai ter que fazer uma escolha. Você quer ter disposição, você não quer ter problemas de crise de ansiedade? O não comer açúcar é a forma que você vai ter de não tomar medicação controlada. Porque, gente, a medicação controlada, para quem toma, seja lá depressão, ansiedade, seja lá o que for, se você não incluir outra forma de tratamento que seja exercício físico, a alimentação, alimentar a mente e a alma, exercitar a respiração, meditação, você vai ficar refém desse remédio que vai te fuder por inteira aí por dentro de si. Gastrite, enxaqueca, cara, afeta, tremedeira, confusão mental. Se o teu organismo não estiver adaptado a essa droga, pode dar muito ruim. Você pode ver gnomo, sabe? Eu já vi muito gnomo, hein? Ei, lá. Qualquer dia desse eu vou gravar uma live só pra contar as histórias da época que eu virei rato de laboratório porque nenhum remédio estava resolvendo as minhas crises. E médico é foda, né? Médico, ele é pago pra poder... Alguns, não todos, não vou colocar no bolo, não. Pelas indústrias farmacêuticas. Pra quê? Pra gente ficar viciado nessa porra mesmo. E não fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque deixar de comer doce, inicialmente, é muito ruim. Porque a gente tem uma cultura. Eu saí com os meus filhos pro restaurante ontem. Não é todo lugar que eu gosto de ir. Por quê? Porque eu vou... É um prato enrijecido, eu não consigo escolher. Ou não tem, por exemplo, nem um picolé dietético. Então, tem um lugar onde eu gosto de ir, porque aí tem o picolé dietético, se eu quiser comer, e eu posso estar escolhendo o meu prato.
tá? Mas em outros lugares que eu vou é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa quer te entupir de carboidratos, fazer você comer açúcar, sendo que, amigos, não precisa, só se fazer não, tá? É o tanto que você está disposto a dizer de não, para você dizer um montão de sim. É isso, um montão de sim. E eu tô muito feliz hoje. A minha eu de agora volta lá na minha eu de 2020, que escreveu chorando lá no meu diário. Eu quase chorei hoje quando li. Voltar lá em 2020 e dar um beijão de língua na minha eu do passado. A minha eu do futuro, de agora, tá muito satisfeita por isso. E eu quero muito, espero muito que vocês, pessoas maravilhosas que me seguem aqui, mulheres maravilhosas que me seguem, mulheres maravilhosas que me seguem aqui, tem alguns meninos também, mas mais mulheres, que vocês possam chegar lá na frente, não precisa ser lá, 5 anos, imagina, 3 anos, 3 anos, 3 anos, tá? Não foi daqui 10 anos não, gente, 3 anos. E se dá um beijão lá na eu do passado. E eu sempre sugiro você escrever. Essa parada de escrever é muito legal, porque o meu diário, ele me mostra os anos. Então teve vários anos. E aí um desses anos eu me pergunto assim, comemorar o quê? Ó, que deprimente até. Eu olhei assim, nossa, esse eu vou ler. Comemorar o quê? Então, assim, eu tava num nível de tristeza muito grande, sabendo do que eu tinha que continuar fazendo. Tava lá na faculdade, fazendo tudo que eu tinha que fazer. Mas tava mal. Mas sabia que ia ficar bom. Olha eu aqui agora, 3 anos depois. Então, gente, dá certo. É mérito meu, Breno. Eu gosto de falar que é Deus, cara. Eu gosto de falar que é Deus. É Deus, porque se não fosse ele ter me permitido acordar lá em 2017, eu não estaria aqui falando com vocês. Então, é mérito meu, porque obviamente todas as ações quem fez fui eu. Mas eu gosto de dar mérito para Deus, sabe? Eu poderia dar o mérito só para mim. E eu falei isso com um pastor amigo meu. Eu virei para ele e falei assim, cara, a gente falando sobre alta performance, né, e tudo mais, resultados e tudo. E eu virei pra ele e falei assim, você concorda comigo que eu, independente se eu sou cristã ou não, fazendo tudo o que eu faço, eu chegaria nesse resultado? Ele, sim, verdade. Mas eu prefiro, porque eu sou cristã, eu acredito em Jesus, é Ele quem molda a minha vida. E é a minha questão de fé, eu dou a glória pra Ele. E tá tudo certo, entendeu? Você não precisa ter mesmo a mesma fé e crença do que eu. Eu optei em dar ao mérito de todas as minhas coisas, de toda a minha vida, para Deus. Mas se você pega e aplica, mesmo você sendo ateu, agnóstico, sei lá o que você seja, ou acreditar apenas no universo, você pegar e fazer, amigo, você vai ter resultado. E aí eu não vou entrar no mérito de arrogância, de não ser arrogante, sabe? Porque eu acho que nessas estradas que a gente entra no autoconhecimento, eu acho muito difícil você se distanciar de Deus. É um caminho sem volta. Você vai indo, você vai conhecendo, você vai ver que não tem como a gente tirar Deus da parada, saca? Não tem como. Aí você vai lá, vai fazer exercício da gratidão. Aí como é que você faz exercício da gratidão? Você vai olhar pro céu e vai começar a agradecer. Aí você fica, porra, eu tô agradecendo aqui. Você vai agradecer a Deus. Aí você começa nisso, aí você começa a observar o belo. Aí você fala, cara, não adianta, tem que ter alguém aqui que fez essa bagaça. Quem que foi o cara que fez? E você começa nessa estrada. Não dá pra você voltar pra trás, não dá. Então, quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, de gratidão, de desenvolvimento pessoal, você só chega numa situação específica de que tem um ser superior que rege todas as coisas e que faz com que a nossa vida seja mais leve, se a gente quiser. Fim de papo. Não tem
um segundo caminho. Não tem uma outra verdade, porque a verdade é só uma e o caminho é só um. E ele é Deus mesmo, ele é Jesus. Né? Aí dê o nome que você quiser. Porque ele é quem rege tudo. Esforça-te e tem de bom ânimo. E é exatamente isso, Janine. Ele é o cara, saca? Por quê? Porque se você teve condição, eu digo por mim, se eu tive condições de lutar tão bravamente, eu digo pra vocês, gênero, número e grau. Foi muita fé em Deus de que eu ia conseguir passar por tudo que eu tinha que passar. A clareza maior que eu tive não foi de mim, foi de Deus. Eu tinha plena consciência de que o meu ciclo lá de trás, em termos do meu casamento, tinha se encerrado e ele precisava se encerrar. Eu precisava sair daquilo para eu, de fato, conseguir fazer coisas, de fato, maiores. Não só para mim, para os meus filhos, para as pessoas, para aquilo que eu acredito. Eu acredito muito no conhecimento, eu acredito muito na educação. Eu estudo muito porque eu acredito que o conhecimento é capaz de libertar qualquer pessoa de qualquer estado que ela esteja na vida dela, tá? Obrigada, trabalhando e ouvindo também. Tudo que eu anseio na minha vida, desde lá de trás, meio perdida até, é que eu pudesse fazer diferença na vida das pessoas, ser agente de transformação. No dia que eu ouvi essa palavra, eu falei, cara, é isso. Ser agente de transformação, porque nada adianta eu ter tanto conhecimento dentro da minha cabeça, ter conhecimento que eu aplique na minha vida e me dê resultado, se eu não puder contribuir para a sociedade. De nada adianta, eu vou morrer e é isso, e nada deu certo na minha vida. Então a vida para mim, ela só faz sentido quando o outro é impactado por aquilo que eu tenho feito de bom. O contrário também é verdade. O outro vai ser sempre impactado naquilo que você também tem de ruim para oferecer. E infelizmente a gente vive num mundo onde as pessoas têm muitas coisas ruins para oferecer para as outras, mas elas querem tudo de bom que o outro tem para nos oferecer. E eu falo muito com os meus filhos que a gente tem que começar por nós, sabe? Hoje eu tive um papo assim muito extenso com meu filho, porque ele veio de um bullying lá na escola. E aí veio meio chateado. E hoje eu tenho administrado isso. Por quê? Porque eu não vou tirar o bullying do meu filho, porque é isso que vai construir o psicológico forte dele. Então, mas hoje eu ensino ele. Falei, meu filho, não é sobre você, é sobre o outro. Você precisa estar certo de quem você é. E eu comecei a fazer algumas perguntas. Eu falei assim, cara, esse amigo, ele tira boas notas? Não. Ele faz os exercícios? Não. Você vê ele lendo alguma outra coisa que não seja... Eu falei, não vejo ele lendo nem os exercícios da escola, que dirá outra coisa. Aí ele virou e falou assim, mãe, mas esse menino, ele falou que o pai dele é alcoólatra. Aí eu... Então, meu filho, a única coisa que você precisa fazer por esse menino... Primeiro, uma coisa que eu não gosto que ninguém sinta pela outra pessoa, mas é pena. Segundo, é orar. Porque ele está levando... para você, porque ele não está conseguindo administrar a própria dor. Quando a gente começa a enxergar as pessoas de outra forma, nessa forma, que não é sobre mim, é sobre ele. Se a pessoa está brigando comigo, talvez essa pessoa está carregando uma coisa que ela não sabe administrar por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, tá? Então, quando a gente busca Deus, o conhecimento, e eu creio muito que Deus, na sua essência, ele deixou a palavra de Deus, que é a Bíblia mesmo, para que nos dê conhecimento. Cara, quem lê a Bíblia tem um manual de vida, de várias histórias riquíssimas. Ah, eu não quero ler como conotação espiritual. Meu filho, não precisa, é um livro histórico. É a roda, entendeu? Ali é o manual da roda. Pega o manual, lê que tu vai ter resultado na sua vida. Ah, eu não quero, porque isso é não sei o que lá. Então, meu filho, sinto muito. Hoje eu tenho visto inúmeras coisas, lido vários livros diferentes e todos eles se esbarram na mesma coisa, na Bíblia.
É isso. Até o último livro que eu li, Ciência da Meditação, se esbarra na verdade. É uma coisa incrível, né, gente? Ciência da meditação. O próprio Dalai Lama tem um texto que eles colocam sobre a questão do Dalai Lama, fala sobre a questão da crença, né, no cristianismo, em Jesus Cristo. Então, gente, assim, né? É inegável o poder que a Bíblia tem. E é tão engraçado e tão cultural a vergonha da Bíblia, que meu filho... eu queria levar a Bíblia para ler na escola. Mas eu fico sem graça. Eu falei assim, mas a Bíblia é um livro, entendeu? Igual você leva outro. Pensa, gente, olha o tamanho do livro que eu tô lendo. Esse livro é mais grosso do que a minha Bíblia. Não seria a mesma coisa? Mas só porque a Bíblia é coisa de gente o quê? Gente que gosta de ler, porra. Gente gosta de ler, gosta de desenvolver. Que bobeira isso, gente. Não é só gospel que lê. Na realidade, vou te contar um segredo. Se ninguém te contou, eu te conto. Adoro contar as coisas pros outros que ninguém conta pro outro. Ou porque o povo não tem coragem de falar. É o seguinte, gospel não lê a Bíblia. Saca? Por isso que eles são tudo loucão. Tudo viajante na maionese. Quando vem esses papo furado groselha, esses mirabolantes dos xilibilibi xarabaraba, não tem? Esse povo meio doidão? Esse povo não lê Bíblia não, cara. Esse povo não lê Bíblia. Entendeu? Ler Bíblia é ler Bíblia todo dia, cara. É ter fundamento. Entendeu? Então nem esse povo não lê. Então leia. Hoje eu tenho dica. Dani, qual livro que você indica? Cara, se você não quiser comprar um livro, leia a Bíblia. Começa lá por Salmos, se você tá num período meio... Eu adoro Salmos, eu sou suspeita, eu adoro Salmos. E aí depois de Salmos, normalmente eu leio, já fiz isso, e vocês não tem noção da quantidade de vezes que eu fiz isso. Salmo, Provérbios, inúmeras vezes. Eu literalmente sou fã de Salmos. E a história de Jó. Só que Jó, ele tem certas traduções que ele fica um pouco complexo, tá? Se você é uma pessoa mais preguiçosa de ler em qualquer tipo de leitura, começa por Salmos. Salmos é tomar café com leite, é mais gostoso e tal. E aí depois, se você quiser ter uma história palpável, assim, de você virar e falar assim, caralho, que cara foda, né? Porra, show. Leia Jó, porque, bicho, traz uma pessoa que se fudeu mais sem razão do que Jó. Não conheço ninguém não, gente. Vocês conhecem alguém que se fudeu inteiro, perdeu tudo, sendo que o cara não tinha feito nada? Eu fico imaginando assim, o tamanho da inteligência emocional que Jó tinha. Eu e as minhas correlações. Jó tinha uma inteligência emocional fora do comum. E Daniel Goleman e os caras só foram descobrir essa bagaça aí tem pouco tempo. O cara tinha uma inteligência emocional fora do comum. Uma autoconsciência surreal. Por que ele tinha, Dani? Porque a sensação de injustiça que aquele cara deve ter sentido, deve ter consumido a alma dele e ele não fez nada. Mas sentir, claro que ele sentiu, que ele não era extraterrestre. Ele também era um ser humano igual a nós. Aí você imagina na hora que ele viu os filhos mortos. Ele tinha lá passado o carro, matou todo mundo. Imagina isso. Quando você for ler, você leia com empatia. Se imagina naquela cena. Deleta a parada espiritual. Tira a parada espiritual. Imagina um repórter noticiando essa parada. Noticiando essa história. No dia que eu fui fazer esse exercício, eu chorei igual criança. Eu fiquei assim, caraca, eu fiquei, meu Deus, imagina. Aí a mulher do cara ainda vira e fala, cara, amaldiçoa esse Deus e morre. Ai, morre essa merda. E ele fez o quê? Não viaja, mulher. Se eu tive Deus lá na minha parte boa, agora eu também vou ficar com ele na parte cagada. E começa... As lives sem roteiro é assim, eu começo de um jeito, termino de outro, não tem nada. Mas vocês entenderam, né?
O importante é eu vim aqui abrir, ter uma clareza de ideia. Eu sei que sempre acabo contribuindo para a vida de alguém. Esses momentos mais descontraídos. Agradeço todo mundo que me parabenizou no meu dia de hoje, sabe? E a única coisa que eu desejo para mim, e o que eu desejo para mim, eu gosto muito de desejar para as outras pessoas, é uma vida mais leve. Ai, gente, uma vida leve, sabe? Uma vida que, porra, é aquela parada assim que tá tudo difícil, mas aí você chega de noite, você para na sua cama e você dorme. Tranquilo. Isso é leveza. A leveza não tem nada a ver com uma agitação de vida, uma vida corrida, ou muito trabalho, ou pouco trabalho. A leveza, ela está na hora que você deita a cabeça no seu travesseiro. Eu sempre disse isso, nossa, desde lá atrás eu falava muito com as criancinhas, na época eu dava aula na igreja. Eu falava assim, ó, se você quer saber se você tá em paz com Deus, é na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro. Não tem um homem sequer nesta terra que não sinta-se condenado ou leve no momento em que coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir. Sobre a vida mais leve. É o caminho, cara, porque é aquilo, a vida ela passa e ela acontece a cada momento, mas o que realmente acaba fazendo com que elas façam sentido é a leveza mesmo, é na hora que a gente vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro. Eu não sei nem como explicar direito, mas é aquele momento onde você para e a sua cabeça simplesmente fica em silêncio. Mas não é um silêncio ensurdecedor. É tranquilo mesmo, é leve. É leve. Meu fardo é leve, saca? A gente tem que sempre saber viver. Eu acho que é o maior desafio que a gente tem nessa terra. Saber tratar as pessoas e saber viver. São os desafios que a gente tem aqui nessa terra como pessoas. A gente não tá numa bolha e é importante a gente começar a olhar para o lado. A empatia e o amor hoje é um negocinho que tá se esvaindo, assim, sabe? Acabando mesmo. E tem um livro que eu terminei de ler essa semana, que é A Ciência da Meditação. E nas últimas páginas, o Daniel Goleman e o Rick, que agora esqueci o nome do outro autor, eles trazem um chamado. Cara, eu acho que eu vou até pegar, porque aí depois eu vou esquecer, não vou fazer isso não. Mas essa parada ficou perturbando na minha cabeça. Peraí. Agora eu sou uma menina que tem biblioteca. Esse livro aqui, ó. Esse livro é excelente. Ciência da Meditação. Eu tô sem óculos, aí eu tô meio fodida, mas vou tentar ler assim mesmo. Porque isso aqui perturbou a minha cabeça. Eu fiquei parada olhando isso. E eu fiquei... Caraca. Ele fala sobre a questão de promover a bondade, a clareza e a calma, né? Ele fala sobre o que a meditação pode trazer de benefício pra gente, né? E aí ele colocou, visar a melhorar diretamente essa capacidade, no caso, as capacidades humanas, poderia ajudar a romper com os ciclos de certos males sociais, de outro modo intratáveis, como a atual pobreza, os ódios entre grupos e a negligência com o bem-estar do planeta. Aí ele dá uma outra saltada, né? Em um mundo cada vez mais fraturado e ameaçado, necessitamos de uma alternativa para as mentalidades destrutivas e cínicas,
os pontos de vista fomentados por focar as coisas ruins que acontecem diariamente e não os muito mais numerosos atos de bondade que acontecem. Precisamos de mais gente de boa vontade, dotada de mais tolerância e paciência, mais bondade e compaixão. Palavras aqui do Daniel Goleman no fim do livro. As rotas mais amplas, que no caso aqui é a meditação, revelam que qualidades como serenidade e compaixão são habilidades que podem ser aprendidas, que podemos ensinar às crianças e aperfeiçoar dentro de nós. Quaisquer passos que tomamos nessa direção são a contribuição positiva para a nossa vida e para o nosso mundo, o mundo que a gente vive. Então, para encerrar essa live aqui com esse texto maravilhoso, precisamos de mais gente de boa vontade, dotada de mais tolerância, paciência, mais bondade e compaixão. E como eu digo muito para os meus filhos, a gente tem que andar com Jesus todo dia para ir para o céu e alimentar sentimentos bons para a gente poder jorrar aí para esse mundo, para essa humanidade. Meus parabéns, lindona, que Deus te abençoe infinitamente, sua vida seja repleta de felicidade, amor, paz, harmonia. Muito obrigada, Paula. Nossa, menina, tem tempo que a gente não se vê, hein? Última vez a gente se encontrou no mercado. Muito obrigada, gente, por quem ficou até aqui. Todo o meu desejo, assim, nesse dia de hoje, é poder dizer para vocês que existe um caminho de uma vida mais leve, sabe? Nunca vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Não foi fácil para mim, continua não sendo fácil. E vai continuar não sendo fácil. E exatamente isso que é maravilhoso. Porque se for fácil, a gente não dá valor. E como é tão difícil, a gente um sabor diferente. Gente, deixa eu contar um segredo, que não é segredo, mas eu tô assim, em cólicas desde sábado, que aí eu lembrei que dia 1º de março vai ser divulgado o prêmio de educador financeiro da XP Inc. E eu mandei a minha case pra lá, e eu tô como? Meu Deus, será que eu passei? Será que eu fui selecionada? E se eu for selecionada, o que eu faço? Coitado de Deus, desde sábado, eu acordei até com dor de cabeça, gente, eu tomei em cólicas, eu não tinha falado isso pra ninguém. Eu me inscrevi nesse prêmio no fim do ano passado, fiz uma super case, assim, de sucesso, com foto, com tudo, com toda a minha história, com tudo que eu tenho aqui dentro da internet, com todas as ações que eu promovo, e lá e tudo mais. Ai, meu Deus. E aí eu fico, já pensou se eu for selecionada? Cara, já pensou? Porra, mas não, acho que essas coisas não acontecem comigo. Acontece com... Eu sou a pessoa que eu tô sempre preparada pra guerra, mas eu esqueci de me preparar para tempos de paz. Tem aquele soldado velho? Ele tá sempre armado, ele já anda assim, ó. Mas não consegue relaxar. Eu sou essa pessoa por enquanto, né? Porque são ciclos. Vai chegar o ciclo onde eu posso me aposentar e não vou precisar me preocupar tanto. Gente, Deus abençoe vocês muito. Quero a cada dia poder contribuir, tá? Para um mundo melhor, como Daniel Goleman, assim como Jesus, enfim, os discípulos e tal, nos chama a isso. Também tem outras pessoas que falam a mesma coisa. A gente precisa de mais gente boa nesse mundo. E a gente precisa de mais seres de luz habitando essa terra. E a gente só consegue fazer isso se começar de nós. É de mim. Nunca vai ser do outro. Tá bom? Ó, super beijo. Fica com Deus. E até o próximo dia que eu bater a cabeça e decidir e ter tempo, né? Porque eu eu tenho uma lacuna aqui de 1 hora. Vou abrir a câmera. Tô toda arrumada. Não vou tirar minha maquiagem, não. Vou gravar um vídeo. E é isso. Ai, Paula, oremos, né? Mas se eu não for selecionada esse ano, eu tento no próximo.
A gente vai, entendeu? Até eles olharem assim e falarem assim, porra, essa menina é persistente, né? Que menininha persistente. Vamos ter que selecionar essa garota, porque todo ano ela participa. Mentira, todo ano não, mas se não der esse ano, a gente tenta no próximo, e tenta no próximo, tenta no próximo. Mas eu te falo que se eu ganhasse... Ah, tá. Ponto 1. É ser selecionada, tá? Porque aí tem a votação popular. Aí na votação popular eu vou precisar de todos vocês votando muito para eu poder ganhar. E além de ganhar, obviamente, ir lá para São Paulo, gente, conhecer quero conhecer minha professora de psicologia econômica, o Thiago Nigro do Primo Rico, papai financeiro, Natália Arcuri, só os caras brabo, sem noção. E eu vou estar lá também, já pensou? Ai, meu Deus, é muito sonho. Volta pra realidade. Tô empolgada. Volto pra realidade, mas se eu for selecionada, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Super beijo. Fica com Deus e até a próxima.